Rapaziada, bem-vindos ao canal. Peço a vocês, antes de mais nada, que se inscrevam, deixem o like, porque nós estamos muito felizes. Flamengo muito feliz também não, né? Também acho que não é pra tanto. A gente foi campeão do Carioca, era obrigação. Assim, quase também não ganha, né? Mas tinha obrigação de ganhar pelo time que tem. Perdeu as últimas duas Copas e, assim, tinha o Carioca, tem que ganhar o Carioca. Ah, porque até que teve uma premiação boa, né? Teve uma premiação boa. Mas tinha que ganhar o Carioca porque perdeu por irresponsabilidade própria as duas últimas Copas. Então tinha que ganhar. Ganhou, amenizou a crise, livrou a barra do técnico que chegou, né? O Leonardo Jardim. Então, assim, é, ele chegou e já tirou um pouco da pressão, porque já fez ali o dever de casa, né? Ganhou o Carioca, que o Felipe Luiz já tinha encaminhado um pouco também. Um pouco, também não foi essas coisas todas, não. Mas enfim, vamos ver aí a reação da mídia, que é que eles estão falando do Flamengo, certo? Se inscreveu, deixou o like, vamos lá. Capitão, você que faça tudo. Então, vamos botar a bola no chão, vamos começar com o Fla-Flu. Eles estavam lá. Eles estavam lá e vivenciaram o jogo desde o ambiente, né? Um ambiente estranho. E a gente vai sentir o que era esse ambiente estranho quando a torcida lá no final começa a gritar o nome do Felipe Luiz também. Era tudo, né? Muito sensível, difícil sem entender. O Fluminense parecia que tinha conseguido alguma coisa levando o jogo para os pênaltis. Mas, pô, podia ter matado durante o jogo, porque o time do Fluminense, em vários momentos, parecia ser o mais organizado dentro de campo. Não foi um bom jogo. Não, mas estava com. Não achei não. Eu não achei Achei também não. o Flamengo mais perto de fazer o gol do que o Fluminense. Agora, antes de falar sobre o jogo, eu preciso muito falar sobre as torcidas. Como é legal ter duas torcidas. Eu vou sempre enaltecer isso aqui, eu não canso, eu acho que é um patrimônio do Rio de Janeiro. E foi muito lindo, assim, você olhando ali o pó de arroz, a torcida do Fluminense, as bandeirinhas do... festival de cores, né? Exato. E né? num domingo típico do Rio de Janeiro, assim, um domingo quente, então foi realmente muito lindo. Agora, bola rolando, eu esperava mais o Fluminense e eu acho que o Fluminense entrou no modus ubeldia, igual ele entrou no São Paulo, quando ele não consegue ter uma alternativa de modelo de jogo quando o time fica travado. Eu acho que ontem, fisicamente, o Flamengo sobrou, né? Alguns jogadores não atuaram no meio de semana, então era um time que parecia bem inteiro para o jogo de ontem. Fisicamente foi muito bem nos duelos, mas não achei que foi um jogo de sobra Defesaça do Rossi das aí, duas viu? equipes, não. Achei o Flamengo mais próximo de fazer o gol, mas ainda assim, né, Paulo? Com muitos erros dos dois lados, em especial dois jogadores do Flamengo. Aí a gente tem que individualizar Tá um vendo? pouco a crítica, porque se fala muito do Samuel Lino, ele cisca que não faz nada. O cara ia em direção à área, fez a volta e tocou pra trás, velho. Eu digo, não tô dizendo a vocês que eu não gosto desse cara, mano. papel do treinador e etc. Mas ontem, Samuel Lino e Carrascal, olha, dureza, hein? Olha, eu vou te falar uma coisa, Ana. Eu nem tinha assistido antes pra dizer que foi combinado. Sim. Ontem eu falei na transmissão uma coisa, Lindo. Você vai saber quem que fala essa frase. Quem tem medo de perder, quem tem medo de Medo perder, de ganhar, medo de ganhar, não, medo de perder, tira vontade de ganhar. Ontem o Fluminense, a possibilidade que o Fluminense tinha para vencer o jogo, igual você introduziu, era enorme, porque o Flamengo vinha de uma semana tumultuadíssima Sim. e jogando mal. Só que o Fluminense, desde o início, se você ver várias vezes, o Fluminense estava com uma linha de 6 Se acuou. atrás, se acuou, jogou o time para trás. O Canóbio jogava como assessor do Samuel Xavier, o Serna de assessor do René. Então, o Fluminense não tinha saída. Sobre a frase, você se refere ao Lucha? Ele falava muito isso nas Medo de perder, tira nas vontade de ganhar. preleções. Só que assim, o Fluminense aí, para mim, que foi o que mais me mostrou o Fluminense com pouca vontade de vencer o jogo. Porque o Flamengo foi controlando o jogo, mesmo errando RD de gol tecnicamente. que O Flamengo tem um tá time doido, melhor. velho. O Flamengo, tecnicamente, os jogadores são melhores. Só que o coletivo do Fluminense vinha melhor que o do Flamengo. Então ele tinha que tirar proveito disso. Ele não tirou. E pro lado do Flamengo, e eu tô com a Ana, assim, cara, a insistência de alguns jogadores me chama a atenção, porque aí vamos repetir aquilo que eu falei lá bem antes. Você vai tirando a confiança dos que estão de fora, você não vai dando sequência, o jogador precisa de ritmo de jogo e você vai insistindo em jogadores e já mostraram que não mostram. Ai, gente, eu não consigo entender. É uma coisa que me chama a atenção, PC. O Paulo é formado na Gávea, né? O Paulo começou na Gávea. Então, exatamente por ter começado e vivido tudo isso e ter tido essa formação na Gávea, o Paulo sabe que confiança é sobrenome de quem torce pelo Flamengo e de quem veste a camisa do Flamengo. Confiança. É Paulo Nunes, confiança. Pois bem, o Flamengo que entrou em campo ontem, ele estava passando por um período de turbulência. É um Flamengo que,
coisa rara na vida rubro-negra, tá? Duvida da sua própria capacidade. O Fluminense, ao longo do jogo, foi dando confiança pro Flamengo. Isso, exato. Perfeito. O Fluminense, pela sua postura, ele foi dizendo, pô, Flamengo, olha como é que eu tô me comportando. Pô, vocês são melhores. O Zubeldia, penso eu, ele não trabalhou do ponto de vista mental, vou esquecer a parte tática. Do ponto de vista mental, é o seguinte, olha, nós vamos enfrentar um Flamengo hoje que vem de um período de turbulência, que tem um técnico que está estreando hoje, que pensa completamente diferente do seu antecessor. Óbvio que ele não vai intervir, mas qualquer intervenção dele não vai ser na mesma direção do trabalho realizado pelo Felipe Luiz. Mas em que direção ele poderia ter contribuído, Zubeldia? Um Fluminense mais afirmativo no jogo. Como assim? Pressionando mais? O Fluminense não pressionou o Flamengo. Nenhum momento. Um Fluminense que sinalizasse para o Flamengo o seguinte, nesse instante eu estou melhor do que você. Nós vamos trazer problemas para esse jogo. Nesse instante eu vou te criar problemas. E o passar do tempo foi mostrando para o Flamengo o seguinte, olha, eles não vão criar problema para a gente, eles não estão vindo. É isso. Porque, pra mim, eu fiz muitos jogos dos dois times nesse campeonato estadual, né? Quem começou a encontrar problemas no Flamengo foram as equipes que subiram a marcação. Exatamente. Corinthians fez isso, São Paulo fez isso. O próprio Fluminense fez isso. E aí, eu achei que ontem, tanto que o meu destaque inicial na transmissão de ontem foi isso. Falei, gente, se o Fluminense mantiver o problema que tem levado ao que o Flamengo tem sentido, que é pressão na saída de bola, é um caminho difícil, mas é um caminho interessante para o Fluminense, só que ao mesmo tempo tem que ficar esperto com a bola longa. Porque aí você tem jogadores... O que o Leonardo Jardim fez ontem? As duas mudanças de ontem iniciais para mim. Ele muda o Jorginho, ele abre um terceiro jogador na linha de 3, que é o Pulgar, e ele traz o Jorginho para participar dessa saída de bola. Então você tem dois jogadores muito bons de passe e você tem dois zagueiros muito bons de passe. Então eu falei, bom... São 4 já. 4 jogadores. Falei, eu olhando ali no campo, falei, bom, eu acho que o Flamengo está esperando a pressão do Fluminense e vai acionar o passe longo. Quando o Flamengo percebeu que não tinha pressão do Fluminense, ele começou a adiantar. Ele começou a subir e ele empurrou o Fluminense para trás. E aí o Fluminense não conseguia sair. Não conseguia sair. Vocês viram a entrevista, talvez vocês estivessem voltando, talvez não tenham visto no fechamento ontem a entrevista do Pedro. Não vi. Não. O Pedro, ele relata uma mudança tática no Flamengo e ele até revela isso na entrevista, né? Que o Flamengo realmente mudou algumas coisas, essa base de saída, a outra amplitude, coisa... mas o Flamengo estava preparado para a bola longa. Isso, Fez várias vezes. É porque ele falou que não tinha como o Leonardo Jardim mudar muita coisa durante a semana. Mas aconteceu isso. Ele falou que o Flamengo estava preparado para o Flamengo estava preparado para a bola longa. E mesmo o Fluminense não fazendo essa pressão... Mas se o Fluminense faz, o Flamengo estava preparado. Pois então, mas mesmo o Fluminense, o que a Ana falou, foi o que a gente falou no Sport TV, mesmo o Fluminense não fazendo de vez em quando o Fluminense só adiantava média pressão, o Rossi já usava. É isso aí. O Rossi se utilizou 4 ou 5 vezes a bola longa, coisa que ele não fazia. Mas veja bem, aí fazia sim, o Felipe Luiz, Pedro, pelo amor de Deus. Ela só empareda mais o Zubeldia. Porque, evidentemente, se você olha qual foi o trabalho que o Leonardo Jardim fez no Cruzeiro ano passado, e se você, num recorte recente, sabe que o Flamengo tem um goleiro que é talvez um dos melhores, talvez não, está entre a lista dos melhores se bobear, passes melhor. longos do Brasil, em atividade do futebol brasileiro, você já tem que estar com o seu antídoto preparado. Se isso acontecer, qual é a estratégia do técnico? Eu acho que é nisso para mim que ele pecou. Exato. Faltou isso daí. Exato. Porque aí vem a segunda mudança que eu percebi ontem, a gente... Pera aí. Quer dizer que Rossi não fazia isso com o Felipe Luiz? Pelo amor de Deus, né, velho? Quantos gols Rossi não já participou direto? Jogo Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, Campeonato Brasileiro do ano passado. Rossi deu uma bola no meio, Pedro fez a jogada e terminou em gol. Passe direto de Rossi. Acho que ainda teve uns 2 passes até chegar no gol, mas o passe direto de Rossi cortando o meio, o campo inteiro. Pelo amor de Deus, aí vem dizer que não, essa foi a mudança. Arrume outra mudança, porque essa aí não foi, não. Falou sobre isso na transmissão, que foi o posicionamento do Arrascaeta, Flamengo esperando a bola. O Arrascaeta não estava por dentro, ele fechava com o Pedro, ele ficava quase como um atacante e vinham pelos lados o Carrascal e o Samuel Lino. É mais ou menos o que ele fez no Cruzeiro com o Christian. Isso. O que eu achei eu acho que ele vai mudar, óbvio, né, gente? Ele acabou de estrear. Você acha que vai mudar muito?
Não, mas eu acho que não funciona isso pro Flamengo. Primeiro, a demanda... Peça sim. A demanda vai mudar. tática... Peça sim. Peça tem que peça mudar. sim. Não, a pergunta vai mudar? Vai. Sim. Qualquer treinador muda. Meu questionamento é, vai mudar muito? E a sensação que eu tenho é de que vai mudar muito. A questão para mim é, não adianta você colocar um jogador como o Carrascal ou qualquer jogador que entre nessa função, pode ser o Paquetá, pode ser o Luiz Araújo, para ficar fazendo marcação. Não é a característica desse elenco do Flamengo. Para ser ali um jogador tático, como o Christian era no Usar o Cruzeiro. corredor direito, A demanda do Cruzeiro com esse elenco é uma coisa, porque ele tinha no início, não era um elenco muito longo, então ele trouxe esse jogador para fazer essa função. Agora no Flamengo isso não serve. Então por isso que eu acho que vão ser as mudanças daqui para frente, porque ele isolou o Arrascaeta, ele tirou o Arrascaeta do jogo. Para mim, na minha percepção, o Arrascaeta é um jogador que precisa estar em contato com a bola o tempo inteiro. Ele não pode ficar isolado esperando uma bola, como aconteceu isso. E aí depois no segundo tempo ele muda, ele traz o Arrascaeta por dentro, do lado de mais 2 jogadores, e aí ele deixa um atacante, e aí o Flamengo passa a tentar ocupar melhor o meio campo. E aí que eu acho que o Zubeldia come bola, porque ele não coloca meio campo para brigar de igual para igual com o Flamengo. A impressão que eu tenho é que todos os movimentos feitos, e vocês estavam no estádio, aí você tem sempre uma compreensão melhor. Todos os movimentos feitos pelo Leonardo Jardim, eles, de certa forma, eles deixaram o Zubeldia meio embaraçado. Tipo, o que eu faço aqui agora? Para onde eu vou? Consequentemente, essa retração, ela transmitida para o campo, ela gera um excesso de respeito em relação ao adversário. Então você teve um momento do jogo em que você viu o Fluminense excessivamente respeitoso, temeroso do que o Flamengo pode fazer. E aí, só para acrescentar uma coisa, quando você fala que o Jardim vai mudar, a entrevista coletiva dele tem 2 pontos que merecem reflexão. Primeiro, ele foi enfático ao dizer que o Plata é jogador de aberto, não é jogador de atuar por dentro, é jogador que tem que atuar aberto. E segundo... Aberto pelo lado direito? É aberto. Ele disse, eu ouvi no esporte... O Felipe botou de centroavante várias vezes. E a segunda, ele abre uma janela para um debate que talvez venha a ocorrer de que Paquetá e Arrascaeta juntos é algo que ele pensa como eu vou fazer isso se for o caso, joga um e o outro entra depois. Você tem razão. Mas tem uma coisa, Tem nuvens negras no horizonte ali. Mas tem uma coisa não que vai ser fácil administrar o elenco. Mas tem uma coisa que você falou e eu acho, ele disse que não, que ele sabe jogar de outras formas. No Cruzeiro, quando as equipes começaram a entender como o Cruzeiro tinha essa transição, essa bola que se recuperava, pressão alta, recuperava e já chegava rápido no gol. Começaram a entender, ele tentou ter mais controle e o Cruzeiro não foi bem. Foi naquela caída contra o Cruzeiro deu no campeonato. O Cruzeiro não vê a bola. Não vê a bola. Quando ele começa a dar uma caída, porque quando o Cruzeiro tinha que construir, ter pressão, fazer o controle do jogo... mas aí é característica de elenco. Se ele quiser fazer isso no Flamengo, ele vai ter sucesso. Mas não é só... Lino, você tem que fazer treinamento. Você tem que fazer treinamento. Não é só falar com o jogador, faz isso e está na mente do atleta. Ele, para nós, é o Leonardo Jardim. E ele vai falar para a gente agora. Vamos ver o que ele falou. Primeiro, claro, com 4 dias, eu tive a colaboração muito grande de todo o staff do Flamengo residente e também a atitude... Rapaziada, é esse o vídeo, o técnico vai falar aí, vai demorar demais. Mas enfim, disseram que o Felipe Luiz não fazia aquilo ali e fazia assim. Vocês mesmos sabem que o Felipe Luiz fazia isso. O Rossi tinha um passe, cortava o meio de campo inteiro. Cortava o campo inteiro. Ia parar lá quase no ataque. E um dos gols que a gente fez contra o Palmeiras foi exatamente assim. Então, se era treinado ou não por Felipe Luiz, mas o Rossi já fazia isso, sim, com o Felipe Luiz. Se era treinado ou não pelo Felipe Luiz, ele fazia. Se é treinado ou não pelo Leonardo Jardim, ele continua fazendo. Então, não é uma mudança que o Jardim implantou aí, que o Jardim trouxe de novo no Flamengo. A gente ainda não conseguiu ver muita coisa em um jogo só, né? Uma análise só de um jogo do técnico Leonardo Jardim, né? Mas vamos ver aí no decorrer das partidas do Campeonato Brasileiro como é que o Flamengo vai sair. Mas já melhorou o comportamento de não pegar gols, né, velho? Tava pegando muito gol. A melhor zaga do Brasil até 2 meses atrás e agora é uma peneira. Rapaziada, peço a vocês que se inscrevam, deixem o like e até o próximo.